Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Engenharia Eletrônica com Multisim-CAD. Como prometido no vídeo anterior, vamos estudar o fator de potência, como corrigi-lo e sua influência num circuito RL. Veja, aqui nós temos o circuito do vídeo anterior. Eu vou apagar esses dados aqui. A ideia é fazer a correção do fator de potência desse circuito. RL, uma fonte de 100 volts e uma carga RL. Ok. No MATCAD nós já temos os dados. Primeiro passo, vamos calcular a impedância da carga. Veja que a carga aqui é R e L. Então eu vou chamar essa impedância da carga de ZRL, para não ter dúvida. RL maiúsculo, fácil de ver, entender. Nesse caso, nós temos em série um resistor com um indutor. Então, por definição, vai ser J ômega L, onde esse J é a unidade imaginária, que é representada por I. Ômega, frequência, está relacionada à frequência, e L é a indutância da carga. Temos então a impedância da carga. A corrente de entrada no circuito RL eu vou chamar de IRL, que vai ser igual a tensão na carga sobre a impedância na carga. Temos aqui então a corrente na carga. O valor em módulo dessa corrente, o valor RMS, o valor em módulo não significa o valor RMS. Nesse caso, nós vamos encontrar o valor RMS porque nós estamos usando a tensão cujo valor é RMS. Então, o valor em módulo, que eu vou chamar aqui T, que é a corrente total. T é a corrente total nesta condição. Corrente inicial, tá? Primeira situação, vai ser então o módulo do RL, 2,56 amperes é a corrente inicial. A corrente de entrada, nós vamos ter duas situações, uma situação inicial e uma situação final. A situação inicial é a situação no qual está este fator de potência. Então eu tenho um fator de potência inicial. E a situação final é a partir da correção, depois que fizer a correção do fator de potência. Então nós temos a corrente inicial na carga, 2,56 amperes. Dada impedância, tensão, corrente, eu posso encontrar a potência. Então nós temos aqui S RL, onde S é a potência aparente na carga RL, é a tensão vezes a corrente, tensão vezes a corrente. É igual. Pois bem, temos a potência aparente na carga RL. Essa potência aparente, já sabemos, é uma potência complexa. Ela é composta da potência ativa e a potência reativa. Então, nós vamos colocar essa definição aqui, porque ela vai ser muito importante. Então, a potência aparente, por definição, a potência ativa mais potência reativa, uma soma vetorial. A potência ativa, P, já que essa potência ativa ela não muda, ela vai ser somente a parte real da potência aparente. A parte real é a potência ativa, 65,73 watts. A potência reativa, que eu vou chamar nesse caso aqui Q1, que é a primeira situação, ela vai ser a parte imaginária da potência aparente, que é menos 247,8 volt-ampere reativos. Aqui a potência aparente ela é dada, a unidade ela é dada em volt-ampere. Volts, unidade de tensão, ampere, unidade de corrente. O fator de potência, por definição, o fator de potência é a potência ativa dividido pelo módulo
da potência aparente. Esse é o fator de potência. Escrevendo de outra maneira, nós podemos dizer que o fator de potência nesse caso aqui vai ser igual o módulo da potência aparente é a raiz quadrada da potência ativa ao quadrado mais, eu vou tirar isso aqui porque ele vai ao quadrado vai dar menos 1 ao quadrado também vai ser 1. Então o módulo da potência ativa é a raiz quadrada da potência, desculpa, o módulo da potência aparente é a raiz quadrada da potência ativa mais a potência reativa ao quadrado. Para entender isso que eu fiz aqui, é preciso que a gente veja o chamado triângulo de potências. Então vamos ver esse triângulo de potência. Eu vou colocar essas figuras aqui para ficar mais fácil o entendimento. Vamos acompanhar. Aqui nós temos a potência aparente, potência ativa, mais a potência reativa, representado nesse triângulo retângulo aqui pela potência ativa, mas aqui nesse caso eu chamei de Q1 a potência reativa na situação inicial. Então a potência aparente é essa diagonal aqui, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então é uma soma vetorial. O fator de potência é o cosseno desse ângulo θ1, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, P e a hipotenusa aqui é o módulo de S1. Tá? Q1 e Q2 indica o quanto a tensão e a corrente estão defasadas. Vamos ver aqui no multissim, vou rodar o multissim. Vamos colocar essa corrente como a corrente de entrada, que é a mesma corrente RL. Aqui nós temos, não mudou, potência ativa e fator de potência, a mesma coisa. Então nós podemos verificar aqui, o módulo da corrente de entrada é 2.56, 2.56, tá? 2.56, a potência ativa 65.73 e o fator de potência é 0.25. Não calculei o fator de potência, vou calcular agora, 0.25. Então vamos só parar aqui, vamos calcular o fator de potência então. Vou chamar de fator de potência inicial. Na primeira situação ele vai ser potência ativa dividido Ctrl C, que é o módulo da potência, é o módulo da potência aparente. Tá? Então é 0.25. O ângulo do fator de potência nós já vimos aqui que é esse θ1, onde θ1 é uma relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, é o cosseno. Então, θ, vou chamar de θ1 ou θ inicial. Tá? E de inicial, ele vai ser igual ao arco cosseno do fator de potência. Esse ângulo está em radiano, vamos colocar esse ângulo em graus para ficar mais fácil de entender. Bom, 75,14 graus. O que significa isso? Vamos ver aqui no nosso osciloscópio. Olha só, 75,14 graus é o quanto a corrente e a tensão estão defasadas. É o defasamento entre a tensão e a corrente. Veja aqui, ó. A corrente passa por zero nesse ponto, o azul. Tensão passa por zero nesse ponto. Então, a corrente está atrasada. E esse ângulo de 75 graus é a defasagem entre a tensão e a corrente. Veja que 90 graus é nesse ponto. Aqui é 90 graus. Nesse ponto aqui é 90 graus. Aqui até a referência em relação à tensão, que é 90 graus, que é o pico. E esse ponto onde a corrente passa por zero é 75 graus. Corrigir o fator de potência, uma das observações que se faz, corrigir o fator de potência, é alinhar ou colocar em fase tensão e corrente. Colocar em fase tensão e corrente, para ficar mais claro, é aqui, veja só. Aqui nós temos duas situações. Uma situação inicial, onde eu tenho P,
Q1 e S1. É a primeira situação onde o circuito está sem correção do fator de potência. E uma situação final onde você vai corrigir o fator de potência. Corrigir o fator de potência significa colocar um capacitor em paralelo. Eu não vou ligar esse capacitor, vou só botar aqui para ficar representado. Em paralelo com a carga, de tal forma que a energia reativa do capacitor faça com que esse ângulo do fator de potência diminua e você aumente o fator de potência. Significa, nesse gráfico aqui, a seguinte coisa. Veja só. Corrente de entrada, IRL. IL, que é a corrente do indutor, é a mesma corrente R, que é a mesma corrente de entrada, sem correção. Então, a corrente I é a corrente de entrada. Ao colocar um capacitor em paralelo com a fonte, a corrente no capacitor está 90 graus adiantada em relação à tensão. Então, a corrente do capacitor aqui. Então, a nova corrente, pela lei de Kirchhoff, a nova corrente que vai ser a soma da corrente na carga, RL, com a corrente no capacitor, vai ser isso. A nova corrente vai ser IL mais a corrente C. Veja só a corrente C aqui, ó, está 90 graus em relação à tensão. E a consequência disso é que esse ângulo θ1 do fator de potência diminui para um θ2 bem menor. Consequentemente, a corrente de entrada também diminui. Resumindo, corrigir o fator de potência significa acrescentar um capacitor com valor adequado de tal forma que eu diminua o ângulo do fator de potência. Então, vamos supor que eu queira corrigir o fator de potência para uma situação final, ou um novo fator de potência, um fator de potência final de 0,9. Suponha que eu queira corrigir o fator de potência para 0,9. Qual é a expressão que eu tenho para um fator de potência? Essa expressão. Veja que eu vou determinar um valor para o capacitor. A energia reativa do capacitor. Vou calcular a energia reativa do capacitor que vai corrigir o fator de potência. Eu percebo que eu tenho uma equação de segundo grau aqui. Então, eu tenho que encontrar, no caso, resolvendo a equação de segundo grau, eu encontro duas raízes para essa equação, sendo que uma delas resolve o meu problema. Existe uma forma bem mais fácil de resolver essa expressão, e não sendo através da equação de segundo grau. Vamos pegar uma função. O MATCAD tem inúmeras funções e tem essa função aqui. Para a solução de equações tem essa função find. A notação é find variável 1, 2, 3, né? Várias variáveis pode ser encontrado. E essa função ela retorna um valor dessas variáveis que resolve um sistema de equações em um bloco de solução. Na verdade, o que ocorre é que essa função ela depende de outra para que ela funcione. Por isso que ele chama de bloco. E a gente escreve da seguinte forma: dado ou given ou dada uma função, encontre a variável tal. Aqui no caso eu tenho um fator de potência final. Por que é um fator de potência final? Porque eu quero encontrar um valor de capacitor cuja energia reativa satisfaça a condição desse fator de potência final. Então, dado uma função f de q, encontre q. Pronto. É uma função chamada givenFind, é um bloco. No caso, nós temos... é melhor explicar um pouco sobre essa função. Quem faz engenharia elétrica, quem estudou métodos numéricos, ouviu falar no método de Newton para a resolução de equações, principalmente equações transcendentes, que são aquelas equações que pelos métodos analíticos é difícil você encontrar uma solução e então você recorre a um método numérico. O método de Newton ele é usado para resoluções de equações desse tipo. Essa equação é uma equação de segundo grau, ela sai com facilidade. Porém, a ideia é que você utilizar o MATCAD, eu vou mostrar como funciona essa equação, essa função givenFind. No método de Newton, dada uma função contínua dentro de um dado intervalo a e b, se o f de a vezes o f de b for menor do que zero, existe uma raiz
dessa equação desse intervalo. Então a ideia do método de Newton é que você tem uma curva, no caso aqui a equação de segundo grau, eu tenho uma parábola e eu faço a aproximação desse arco da curva por uma reta tangente a ela. Essa reta tangente vem através da derivada da função, a partir de um ponto da curva. Na verdade, o que você faz é ter um ponto de partida e a partir daquele ponto você tende à raiz da equação, porque você sabe que naquele intervalo existe uma raiz que satisfaz aquela equação. No meu caso aqui, eu sei o seguinte: eu vou diminuir esse fator de potência, eu vou diminuir. Então eu já tenho um ponto de partida, que é a energia reativa do indutor, que é o QL, o Q1, que eu chamei aqui. E ele vai diminuir até o ponto em que a energia do capacitor adicionada reduz o fator de potência ao valor que eu quero. Então essa função give and find, ela precisa de um ponto de partida, ela precisa de um chute inicial, né? Então eu sei que vai existir um valor de capacitor que vai me dar uma energia reativa que corrige o fator de potência. Então eu parto do valor que eu já tenho, que no caso é o conhecido, que é a energia reativa do indutor, eu vou diminuindo até chegar num ponto em que eu satisfaço a condição de fator de potência 0,9. Então eu vou dizer que o Q, que eu vou chamar de C, vamos botar um C minúsculo aqui, que é o meu ponto de partida, ele vai ser Q1. Dado um fator de potência novo, resolva essa expressão aqui. Só que essa expressão, o que vai acontecer? Veja, esse Q, a potência ativa ela não muda, ela é sempre um valor constante. Mas a potência reativa ela vai mudar. Essa potência reativa, o que ele chamou de Q2 aqui, é a diferença entre Q1 e o QC. Nesse caso, vai ser Q1 menos QC. É a nova potência reativa. Então, a potência aparente, a nova potência aparente, que é o que está colocado aqui embaixo, é exatamente a potência ativa, mas aqui ele chamou de Q2, que nesse caso Q2 vai ser Q1 menos QC. QC eu já dei um valor inicial. Eu vou dizer, Ctrl X, que a potência reativa ele vai ser igual ao find QC. Given find já resolveu, que é a energia do capacitor que vai reduzir o fator de potência para 0,9 é igual 215 volt-ampere reativo. Essa é a energia do capacitor que vai reduzir o fator de potência a 0,9. Bom, eu calculei a energia reativa do capacitor. Eu quero calcular o valor do capacitor. A energia reativa do capacitor, por definição, é a tensão ao quadrado. No caso, a tensão ele está em paralelo com essa carga, então a tensão da fonte, dividido pela sua impedância, ou pela sua reatância capacitiva. Então vai ser ZC. Então vamos achar a impedância do capacitor. ZC vai ser igual a tensão ao quadrado dividido pela energia do capacitor. Aqui é Ctrl C, Ctrl V. Ok. Na verdade, isso aqui é uma equação de potência, né? Potência é tensão ao quadrado sobre resistência. Nesse caso, é tensão ao quadrado sobre impedância. Outra equação que a gente tem que lembrar é que essa reatância capacitiva ela é igual a 1 sobre J ômega C, onde C é o valor do capacitor, por definição. Tá? Ok, vamos botar como notação aqui. Tá? Isso é uma forma.
uma fórmula. Dessa expressão, como eu já tenho a impedância do capacitor, eu posso tirar o valor do capacitor. A impedância do capacitor aqui, nesse caso, vai ser, aqui é fazendo o meio pelos extremos, tá? Fazer o meio pelos extremos. C vai ser igual a 1 sobre aqui imaginário vezes ômega vezes ZC. Isso aqui é igual. O valor do capacitor, cuja impedância é menos 46,3 ohms, nesta condição é de 57,29 microfarads. 57,29 microfarads. Esse é o valor do capacitor. Com esse valor do capacitor, eu fiz a correção do fator de potência para 0,9. Senão, vamos ver. Importante colocar também um medidor de corrente na carga. Vamos conferir. Então, veja que a potência ativa não muda, mas o fator de potência foi corrigido para 0,9. Outra coisa que não muda é a corrente da carga. A corrente da carga é 2,5 ampere. Mas agora perceba que a corrente de entrada caiu bastante. Ela era 2,5 porque não tinha o capacitor, toda a corrente circulava pela carga. Agora a corrente da carga se mantém, porém a corrente de entrada caiu para 0,73 mA. Olha só como isso é importante. Vamos lá, vamos continuar então. Bom, foi feita a correção do fator de potência. Já vimos que o multissim mostrou que o fator de potência foi corrigido com a adição do capacitor de 57 microfarads. Vamos continuar. Vamos ver qual a corrente de entrada do circuito após a correção do fator de potência. A impedância da carga nessa nova situação eu vou chamar de Z final. Veja, inicialmente eu tinha apenas um indutor e um resistor. Agora eu tenho um capacitor em paralelo. A carga mudou. Então eu tenho um capacitor em paralelo com essa impedância ZLR. Os dois estão em paralelo, então vai ser produto pela soma. ZRL vezes ZC. Já tem o ZC? Tá, tem aqui, mas vamos calcular ZC. Vamos calcular ZC através do capacitor, que é para não ter dúvida. Então, essa expressão aqui, ZC é maiúsculo, é igual a unidade imaginária. É igual. Tem um erro aqui, o que foi? Ok. Tá. De fato, tem uma coisa errada aqui. O erro está aqui. Essa unidade imaginária ela não aparece aqui, tá? Porque nessa equação ela sobe para o primeiro membro, ela sobe para o numerador negativo. Isso, ok. Exatamente. Ela sobe aqui para o numerador e passa para o numerador negativo. Isso aqui são regras de números complexos. Então temos EC, que é a impedância do capacitor, dividido pela soma. No caso aqui a soma vai ser a impedância RL dividido pela soma ZRL mais ZC. Bom, essa é a impedância da carga. A corrente final, ou seja, a corrente após a correção do fator de potência, a corrente de entrada no circuito, ela vai ser a tensão
dividido pela impedância da carga na situação final, ou seja, com o fator de potência corrigido. De forma que essa corrente I final ela vai ser em módulo de F. 0,73 ou 730 mA. A corrente caiu significativamente de 2,5, que é a situação inicial, para a situação final 0,73 amperes. Vamos confirmar o fator de potência. Então, a potência aparente final ela vai ser igual a tensão vezes a corrente final. Vamos mudar isso aqui, deixar só aí mesmo, porque a gente vai confundir a corrente complexa com o módulo da corrente. Corrente final é igual. Então, nós temos que a potência aparente não mudou, a potência ativa não mudou, e a potência ativa é a parte real da potência aparente. Final. Que eu vou chamar de Q, que é a potência reativa final, que é F. Também a parte real da potência aparente final. Então, fator de potência, confirmando, ela é a potência ativa dividido pelo módulo dessa potência aparente final. E ele deve dar 0,9, como foi colocado aqui. Então, o que foi feito? Coloquei um novo fator de potência que eu quero corrigir, resolvi a equação, encontrei a energia do capacitor que vai reduzir o fator de potência a 0,9, encontrei o capacitor referente para essa energia, calculei a nova corrente de entrada e confirmei o fator de potência. Confirmei o fator de potência. Agora, nós vamos ver qual é o ângulo desse novo fator de potência. Essa mesma expressão aqui. Então, qual é o ângulo do novo fator de potência? Pode ser fator de potência final ou fator de potência 25 graus. E esse é o ângulo do fator de potência final, 25 graus. Após corrigir esse fator de potência, nós podemos ver que a corrente de entrada diminuiu. Eu vou aumentar aqui para ficar mais. Diminuiu da mesma forma em que diminuiu a defasagem. Então, nós tínhamos uma defasagem de 75 graus. Agora, a nossa defasagem é apenas 25 graus. Nossa, 25 graus. Em outras palavras, ao corrigir o fator de potência para 0,9, na prática, eu diminuí a corrente de entrada. Diminuiu a corrente de entrada significa dizer que, como a potência ativa se manteve constante, a potência reativa necessária para o funcionamento da carga indutiva foi retirada do capacitor e não da rede de distribuição. Quando eu diminuo essa corrente, eu posso usar condutores mais finos, de bitola menor, posso diminuir a potência do meu transformador de entrada e, evidentemente, o valor pago na conta de luz, porque a concessionária vai cobrar tanto a potência ativa quanto o consumo da potência reativa. E nesse caso aqui, com a correção do fator de potência, o capacitor fornece o reativo necessário para o funcionamento do indutor. E com esse cálculo aqui, é uma rotina de programação. Então, eu posso corrigir o fator de potência para o valor que eu queira. Vamos supor que eu queira 95. Então, vamos colocar aqui 95.
calculei para 95. Tem um novo capacitor agora de 60 microfarads. Olha, foi corrigido de fato para 95 e o ângulo do fator de potência diminuiu para 18. Então, se eu colocar aqui 60, vou rodar, potência ativa é a mesma, 95. Corrigir para 95 o fator de potência. Ok? Bom, espero ter ajudado. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.